Noite, senhor professor Fernando Monteiro. Muito boa noite, caríssimos colegas. Hoje trouxe um tema muito pertinente e de difícil complexidade e também difícil pronunciar até mesmo. Por isso, vou consultar o meu bloco de notas para pronunciar a mesma. O tema é a pronominalização. Para já, gostaria de saber o que é e depois fazer uma série de perguntas sobre o mesmo tema. Ora viva, muito boa noite, queridos alunos. Na verdade, a dúvida é pertinente porque este tema tem constituído uma verdadeira pedra no sapato para vários profissionais e amigos da língua portuguesa. Na verdade, a pronominalização consiste em substituir os complementos direto ou indireto pelos respectivos pronomes. Ou seja, pronominalização consiste em substituir os complementos da oração. Mas para o fazer, há uma série de regras a se ter em conta. A primeira regra diz o seguinte: quando na frase a forma verbal nuclear terminar com uma vogal, os pronomes variam em u, a, os, as, conforme o masculino ou feminino, o singular ou o plural. Exemplo: Alcídia comeu o chocolate. Nós aqui conseguimos ver que a forma verbal nuclear é comeu. E nós sabemos que no alfabeto português existem 5 vogais. Entre elas são A, E, I, O, U. E aqui nós conseguimos ver claramente que comeu termina com U. E U é uma vogal. Logo, pronominalizando vai ser Alcídia comeu. Se fosse a laranja, por exemplo, o Benedito comeu a laranja. Por ela estar no feminino e no singular ao mesmo tempo, o pronome deve concordar. Portanto, vai ser o Benedito comeu-a. Se fossem os chocolates, o Alfredo comeu os chocolates. A forma verbal aqui é comeu, está a terminar com u. Logo vai ser o Alfredo comeu os chocolates. O facto de ele estar no plural. E assim por aí fora, não é? E é assim que nós devemos, não é? Falar corretamente, pronominalizar corretamente. Porque senão estaríamos a repetir desnecessariamente as palavras ou os nomes. Dizíamos nós, não é? Quando aprendemos sobre os pronomes, que o pronome quer dizer em vez do nome. E tem mesmo este objetivo. Então, se a mamã, quando chegou, ou o papá, quando chegou, perguntou: Alcídia, o chocolate que estava na geleira, o papá já citou a palavra chocolate. Alcídia não precisa repetir, não é, a palavra chocolate. É só dizer: comi-o, papá. As laranjas que estavam na geleira, o Benedito comeu-as. Este as está aqui a substituir a palavra laranjas. E assim sucessivamente. Esta corresponde, assim que está correto, à primeira regra. Está satisfeito? Estou sim, professor, estou sim satisfeito. Agora, dando continuidade, tenho mais uma pergunta. Qual é a primeira regra que devemos ter em conta sobre a pronomização? Portanto, a primeira regra é esta. A primeira regra é quando ele termina com uma vogal, tal e qual o professor já acabou de explicar. Exatamente. A outra pergunta é: quando a frase, a forma verbal nuclear termina em consoante, o que fazer?
Olha, é aqui onde as coisas começam a aquecer. Na verdade, quando na frase a forma verbal nuclear terminar em consoante, a primeira coisa a verificar é, ou seja, a primeira coisa a ser eliminada é a própria consoante. Este é o primeiro procedimento. Devemos eliminar a consoante. Após a eliminação da consoante, os pronomes tomam as formas lu, lá, lus, las, conforme o masculino ou feminino, o singular ou o plural. Mas, ainda que a gente elimine a consoante, nós precisamos ter em conta se a vogal é aberta ou fechada. Se a vogal for aberta, esta ganha um acento agudo. E se a vogal for fechada, esta ganha um acento circunflexo. Exemplo. O Benedito fez o chocolate. Pronominalizando seria o Benedito fê-lo. Mas aqui temos o acento circunflexo, não é fê-lo. Se disséssemos a Alcídia faz a tarefa, pronominalizando seria Alcídia fala. Aqui existe um acento agudo, diferente do anterior que teve o acento circunflexo. Por quê? Porque temos aqui uma vogal aberta. Vocês compreendem, queridos alunos? Então, quanto ao número e ao gênero, vai variar. O pronome deve concordar com o gênero e o número. É só isso. Portanto, sempre que vocês estiverem a se comunicar, controlem. Se houver uma consoante, obrigatoriamente, na regra da ênclise, os pronomes deverão variar em lu, lá, lus, las, conforme o masculino ou o feminino, o singular ou o plural. Está compreendido, queridos alunos? Meu Deus, será que será possível aplicar todas essas regras? E também, por que é tão difícil para nós? Porque depois da explicação do professor, eu fiquei assim, meio baralhado. Deu para perceber, né? Mas fica sempre aquela pontinha de dúvida se será mesmo possível aplicar isso tudo. Na verdade, a aplicação é muito simples. Esta complexidade deve-se ao facto de que a língua portuguesa, ou seja, deve-se ao facto de a língua portuguesa ser uma língua por excelência enclítica. A língua portuguesa é enclítica. Quer isto dizer que sempre que nós emitirmos uma frase e que esta não tenha nenhum elemento de atração para a próclise, obrigatoriamente nós devemos usar a ênclise. Sempre. Por exemplo, amo-te deve ser corretamente segundo o padrão, não é? Da língua portuguesa, da tradição da regra ou da gramática normativa da língua portuguesa, deve-se usar a ênclise, amo-te. Mas nós temos uma língua que não tem uma gramática normativa escrita. Entendes? Nós temos uma língua que ainda não tem uma gramática normativa. Quer isto dizer que a nossa língua é oral. É-nos transmitida de geração em geração. E é uma língua por excelência proclítica. Nas nossas línguas nacionais não existe a ênclise. Só existe a próclise.
É por esta razão que para dizer amo-te em um mundo, por exemplo, vai ser nduku sole. Estamos a ver ali, primeiro, o pronome pessoal átono ndu, depois só assim que vem a forma verbal nuclear, amar, nduku sole. E antes deste verbo ainda existe uma, um prefixo. Se for no nosso dialeto, que deriva do umbundo, vamos mais longe. Nós vamos dizer assim, do qual estamos a falar efetivamente do município da Conda, que é um município a leste da cidade capital, que é o Sumbe, e estamos a falar de uma região comuna do Assanto II, que fica a 45 quilômetros da sede municipal. Aí vai ser no qual conseguimos ver também esta variação em todas as outras línguas, não é? Do território angolano. Então, se uma é por excelência enclítica e a outra é por excelência proclítica, obviamente que existirá uma complicação. O que a gente deve fazer aqui? Nós devemos fazer espécie de uma tradução de português para português. Devemos ser intérpretes. Porque se a gente tirar o que tem acontecido, o que tem levado as pessoas a caírem numa situação errônea, é o facto de tirarem ou fazer uma tradução literal, tirarem tal e qual a frase é constituída na nossa língua materna, passá-la para português. Agora, será que isto é mau? Não, não é mau. O importante é que nós conheçamos a essência daquilo que é correto em língua portuguesa e que nós também dominemos as nossas línguas nacionais. Porque aprender uma língua não significa desprezar a outra, mas sim ter substância suficiente de justificar a nossa que é materna e qual é a nuance que existe entre a nossa e a outra. Porque, querendo ou não, a língua portuguesa foi-nos imposta do processo colonial, ao mesmo tempo constitui uma herança, não é? Uma herança colonial, porque tem sido o elo entre as várias nações angolanas, entre as várias regiões angolanas. A língua portuguesa, por exemplo, é através da língua portuguesa que nós conseguimos compreender uns aos outros. Porque já imaginaste se cada um estivesse a falar a sua língua? A comunicação não devia fluir. Mas, futuramente, com estas variações todas, o importante é que nós estejamos num contexto em que todos nos compreendam e que futuramente, quem sabe, nasça um crioulo onde será empréstimo um pouco de português, um pouco de todas as línguas e criar uma língua comum que vai ser, com a devida gramática, que vai ser a língua de Angola e futuramente a nossa língua de administração, nossa língua de bandeira, do hino, língua de ensino, língua de estudo e por ali fora. Agora, para não sermos muito longos, por hoje, esta vai ser a nossa dose certa de língua portuguesa e preparem-se para a próxima aula nós falarmos basicamente ou concluirmos sobre as regras da ênclise, falarmos da mesóclise e quem sabe, se houver tempo, falarmos também de uma outra regra que se chama próclise. Mas desta explicação, desta explanação que o professor Fernando acabou de dar, vocês compreenderam efetivamente? Depois dessa explicação do professor Fernando, a minha dúvida, aquela dúvida assim que eu tinha falado do professor, foi sim bem esclarecida. Da minha parte foi sim bem esclarecida. Sim, foi bem esclarecida e gostei muito. Ok, então, muito obrigado e amanhã continuamos com mais uma aula de língua portuguesa com o professor Fernando Monteiro. Queiram receber aquele abraço do vosso professor Fernando Monteiro.